Meus irmãos, boa noite. Que o Senhor possa nos abençoar na nossa atividade da noite de hoje. Quem está vindo a esta casa pela primeira vez, levanta o braço, por favor. Ninguém, né? Então, como disse a Judite, esse livro aqui, Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na lição 111, trata a respeito dos orientadores do mundo. Respondeu-lhe Jesus: És mestre em Israel e não sabem isto? João 3,10. Jesus estava conversando com Nicodemos, o senhor das letras, mas não era senhor do entendimento. Ele conhecia muito o mundo humano, mas estava muito distante do mundo espiritual. Mas Emmanuel desdobra dizendo o seguinte: é muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo reclamando provas da existência da alma. Isso principalmente para os materialistas, não é? Principalmente. Tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas pueris, porque, afinal, esses mentores da política, da educação, da ciência, estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem. Nascemos e muitas vezes saímos da nossa existência sem consciência nenhuma do que viemos fazer aqui na Terra. Muito bem. A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, em vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais da vida. Dizem os espíritos que muitos espíritas estão indo direto para o umbral, conhecedores que eram, mas infelizmente estes seres que nós não estamos distantes, eles conheciam como Nicodemos somente a teoria. Não tinha convivência em torno da prática e aos ensinamentos de Jesus que viera à Terra fazer na nossa consciência uma transformação. Porque, sempre falo isso, vê-se ainda Jesus até hoje como um ser religioso. Um ser que veio ao mundo para sofrer, carregar uma cruz pesadíssima, depois ser crucificado e morto. Quando analisarmos a personalidade de Jesus, o que ele veio fazer aqui no mundo, muitas coisas mudarão, porque ele era de uma visão otimista. Era um ser que vinha transformar o interior de cada um. Mas, infelizmente, pouco entendimento aquele povo tinha, como no mundo contemporâneo de hoje. Estamos vindo a uma casa espírita para fazermos a nossa reflexão, pensarmos qual o motivo de estarmos aqui, ou pelo amor ou pela dor. Tomamos o nosso passe, assistimos à palestra e vamos para casa. Sem ofender ninguém, os espíritos dizem que muitos ainda estão na condição de robôs, que andam sem ter consciência nenhuma daquilo que estão fazendo e por que tomam aquela iniciativa, como na noite de hoje. Por que será os irmãos estão aqui? Ou por que nós estamos aqui? O que é que nos leva
a adentrarmos numa casa espírita para buscar o quê? O que é que nós perguntamos na nossa individualidade? Por que nós estamos aqui? Porque a casa espírita oferece o estudo sistematizado da doutrina espírita. Porque a gente sempre pergunta se a doutrina é de Kardec. A doutrina não é de Allan Kardec. A doutrina é dos espíritos que vieram transformar o planeta humano. Porque o planeta Terra vazio, ele é sempre um planeta. Mas ele só tem vida porque personalidades se materializaram como nós para este campo de aprendizado. Porque a casa espírita não é só de dor, de sofrimento que a gente vem aliviar, é uma universidade de transformação individual. Narram também os espíritos que quando a gente conhece o momento da nossa morte, até hoje que se sabe, a nossa morte é individual, solitária. Ninguém morre acompanhado. Quando a gente chega lá do outro lado, narram eles, nós olhamos para um lado, para o outro, e apenas levamos a nossa consciência do que fizemos no planeta Terra. Aí é por isso vem, então, as lamentações. Por que eu não fiz mais? Por que eu não me transformei mais? Por que eu não amei mais? Porque lá, quando nós estamos perante a justiça divina, aonde os espíritos vão fazer uma sabatina de tudo aquilo que fizemos. Infelizmente, a maioria da humanidade está desistindo da grande transformação que justamente será o nosso bem-estar do outro lado. Mas quem é que tem essa consciência? Quem é que quer buscar as obras básicas para estudar a sua personalidade? Entender que somos espíritos no corpo-alma, que agora há seres que já habitaram esta casa, este mundo, que estão agora aqui nesta plateia. Quando nós estamos cantando aqui, a gente não está aqui fazendo um show ou uma apresentação. Nós estamos simplesmente já cantando para aqueles espíritos que antes da chegada dos encarnados, eles já estão aqui em preparação para um trabalho de cura, de conscientização. São esses instrutores invisíveis que a gente chega agora, mas eles estão aqui há 4 horas antes. Porque aqui há uma equipe para fazer a segurança da casa. Esta casa aqui não está sozinha. Ela mesmo fechada, vazia, há trabalho espirituais aqui, há transformações de seres que muitas vezes se apegam a nós, chegam à casa espírita, ficam e nós vamos embora. Não é à toa que nós colocamos o nosso nome ali para ganharmos até um livro. E não é à toa que colocamos o nosso nome ali para que seja abençoada a pessoa que está aqui ou não está, ou você mesmo. Por quê? Quando a gente vai embora para casa, os espíritos vêm e começam a analisar nome por nome. Enquanto a gente vai dormir, eles vão agora na madrugada ver aonde está o problema que nós pedimos através da escrita. Então nós não estamos só. Os instrutores, como aqui Emmanuel fala, são esses instrutores que vão agora administrar a vida daqueles que têm cultura, mas não têm discernimento. Que têm teoria, mas não têm vivência. Porque é só com a vivência que vamos entendendo tudo isso. De vez em quando aqui a gente está cantando uma música, eu e o meu irmão Plínio,
A gente observa pela a visão mediúnica, entidades entrando com os irmãos. Elas sentam, choram, lamentam. E às vezes nem o encarnado percebe que ao lado dele está alguém em sofrimento. Por isso que na casa espírita, nós temos que ter muito cuidado quando a gente coloca aqui os pés. Porque lá na frente tem um holofote que os irmãos nem querem imaginar o que é. É uma espécie de um portal luminoso que só entra aqui com permissão espiritual. Há filas de desencarnado lá fora, esperando a sua vez para entrar. E há também nós encarnados que entramos e já está aqui uma equipe preparando todo o ambiente. Porque quando nós estamos aqui cantando, é só pegar obreiros da vida eterna. É só pegarmos as obras de André Luiz, quando alguém se manifesta no piano, no órgão, e canta para ver o que vai acontecendo. Cai pétalas de luzes em toda a plateia, já preparando o ambiente. Quando a gente começa a ter esse discernimento, a gente vai respeitando muito mais a casa espírita, porque os espíritos estão ali já percebendo cada ser que entra com imenso problema. Eu, em particular, digo aos irmãos, quantas noites aqui eu não cantei, como diz a turma, na marra. Doente, angustiado, deprimido, solitário, com entidades que estão testando até onde eu vou. Quantas vezes eu não quis chorar ali naquela sala? Mas eu vim aqui e me escondia, para não mostrar o que os espíritos estavam já percebendo. E aí a gente fica ouvindo a palestra, que às vezes a gente vem até dorme. O nosso pensamento é outro, os espíritos estão percebendo isso. A gente chega aqui às vezes porque brigou o dia com alguém. Não houve afinidade, não houve renúncia, não houve silêncio, porque a gente sempre revida, porque a gente não quer perder. E a gente chega aqui achando que eles não sabem disso. Porque eles percebem uma nuvem fluídica saindo do nosso psiquismo. E eles andam no meio de nós, aplicando passe e conversando com o outro. Essa pessoa aqui brigou com a sua mãe, brigou com o seu marido, com o seu esposo, com o seu filho, com o seu chefe. Olha a situação que ela está. E por falta de conhecimento, de esclarecimento, a gente não dá valor a essas coisas, porque os maiores beneficiados somos nós. Voltando ao meu assunto particular, quantas vezes eu não saí daqui aliviado? Porque eu tenho consciência que quando eu sento ali, eu digo, meus irmãos, o desequilibrado chegou, o obsediado, o doente, o enfermo, mas eu peço a misericórdia de cada um de vocês sob as bênçãos de Deus, pelo menos um instante, alivia a minha dor. Eu levanto daqui feliz. Cada um de nós aqui, quando soubermos adentrarmos numa casa espírita e entendermos o que está havendo aqui do outro lado, muitas vezes não seria nem preciso uma sala de desobsessão, nem um passe. Diz Gilberto Gil naquela música: quando eu souber conversar com Deus, se eu puder falar com Deus, meus irmãos, quem entra por
por aquela porta e chega aqui, poderia fazer um intercâmbio com a espiritualidade. E eu garanto a vocês, quantos problemas eu já trouxe para esta casa e quantos eles já resolvi lá fora, por agradecer ao Criador desta casa, ao mentor desta casa e aos espíritos que valorizam este ambiente de luz. Porque Nicodemos estava ao lado de Jesus. Era o universo da solução. E Jesus o advertiu: você lê, estuda, orienta os outros, mas não sabe que você é um ser que está reencarnado? Você sabe que tem que nascer de novo? Ele não compreendia nada disso de espiritualidade. E os espíritos são claros quando eles falam que a gente passa a existência estudando e passa para outro lado sem lucidez nenhuma. Quantas desistências já não houve nos meios religiosos? Porque, infelizmente, a gente transferiu os nossos problemas, oriundos das nossas convivências do passado, que não agradaram a nós mesmos, se refugiando até no suicídio. Viram aquele homem cientista que simplesmente optou para morrer? Estou ficando cego, velho, eu não sirvo mais para nada. Foi para a Suíça porque o seu país não permitia. Para lá feliz, dá cabo em sua vida. Coitado dele. Coitado. Porque lá ele vai enxergar muito mais. Porque quando o espírito desperta para os erros que ele cometeu na sua última existência, ele fica desesperado. Ele quer retornar para mergulhar no corpo biológico, para dar prosseguimento. E Kardec pergunta aos espíritos por que Deus ainda mantém uma pessoa numa idade avançada que não serve mais para nada, a não ser estar dando problemas para as famílias. Aí os espíritos felizes respondem: eles estão ainda ali para exercitar a paciência. Imagine só. E lá em casa me pergunto: Paulo, por que tu está baixando tanto filme? Se eu não morrer antes, é para eu assistir na minha velhice, quando eu não puder fazer mais nada. Por quê? Porque enquanto o corpo ele está estacionado, isso aqui está mais jovem e latente do que se possa imaginar. É uma lucidez que temos na nossa velhice que ninguém percebe. Porque à noite, enquanto aquele corpo está envelhecido lá, às vezes, sem o domínio das funções fisiológicas, o espírito se liberta à noite. Imagine como é que não foi a recepção para aquele cientista, que foi um dos instrutores da humanidade, e saiu nesta existência como suicida. O impacto é muito grande. E aí é justamente quando a gente recorda. Se ele já estava numa idade avançada, ele vai reencarnar? Como às vezes a gente percebe, por que uma criança nasce e de repente vai embora? Eram os minutos que faltavam. E ele, quando velho, em outra existência, não esperou, aí volta. A mãe espera 9 meses, nasce, a família fica feliz, daqui a 3 meses ele vai embora. E a gente fica perguntando a Deus: Senhor, quanta injustiça. Porque justamente o ouro da família, o brilho que veio nos alegrar, porque você levou? Por falta de conhecimento, o que é que acontece? Nós então nos desesperamos, não sabemos por que as coisas acontecem. Eu frequento também a casa espírita, a Cefac,
lá em Taguatingaçu, e não sei se os irmãos têm conhecimento aqui, que a violência urbana matou um dos trabalhadores lá da casa, o Paulo Afonso, que muita gente me ligou já me matando antes da hora, perguntando se foi eu, porque eu sou Paulo Afonso também. E aí, ele estava terminando um livro, que ele era um educador, estudioso, professor, e fez 2 obras para casa, de orientação espiritual, dizendo à esposa dele, a Cordélia, dias antes da sua desencarnação, porque ele levou um tiro no peito, lá na Comercial Norte, né? De manhã, cuidando da mãe, dormiu com ela, desceu, foi buscar lanche, tudo. Quando ele volta, 2 jovens o abordaram, não é? Ele levou um susto, e nesse susto ele pediu socorro. E o rapaz de menor não pensou 2 vezes, o matou. Muito bem. E a esposa dele narra que nos últimos dias, não é, que antecederam a sua morte, ele disse, não sei porquê, eu estou com pressa de terminar esse livro, eu preciso terminar esse livro urgente. Ela falou, mas meu querido, por que tanta pressa? Eu não sei, eu preciso terminar. Olha o espírito já, no caso a alma, né, está no corpo, sentindo já a presença da desencarnação. Nós fomos levar a música num determinado centro espírita, e naquela noite o palestrante falava sobre a desencarnação. Ele falou de maneira, numa lucidez tudo, quando foi 3 horas da madrugada, ele deu testemunho da desencarnação. Ele morreu. Imagine só. Então, o que é que os espíritos dizem? Instrução não falta para os que estão na terra. Porque nós, às vezes, estamos em casa dormindo e volta e meia parece que a gente sai do corpo. E a gente volta. Por que, então, à noite, a gente consegue estar com olhos fechados e ver alguma coisa? Vejam só como é que a gente tem momentos de saída do corpo e volta. Pode analisar isso. Muitos chamam, nossa, eu tive um pesadelo, eu vi alguém querendo me enforcar. Não. As entidades sobem em cima da gente, em cima da cama, com raiva. Isso ocorre de maneira natural quando você tem entendimento. E esse entendimento vai lhe dando leveza. Quando eu estou em vigilante, quando eu deixo de fazer minha prece à noite, eu tenho um amigo que se apresenta. Me causa um pesadelo que, quando eu desperto, eu estou lavado de suor, aterrorizado. Sem conhecimento, eu saía gritando. Com conhecimento, o que é que a gente faz? Dá uma relaxada e diz, Senhor, envolve este ser que acabou de aparecer, de me atormentar, de me causar dores que eu nunca senti. Aí você vai se preparando, toda noite, aí ele aparece para você, ou chega até você, não encontra possibilidade para atuar. Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga se os espíritos têm influência nas nossas vidas, nos nossos atos, até nos nossos pensamentos. Vejam só a resposta dessas entidades que aqui muitos já conhecem. Eles vos dirigem. Eles sabem dos pensamentos de cada um. Eles fazem joguetes. Eles participam da sua vida 48 horas, no corpo e fora. Isso assusta a gente? Não. Nos esclarece que nós estamos sempre cercados de seres, até nas nossas lágrimas, eles estão participando. E aí, quando a gente intensifica a prece,
que eu vou dar uma dica para alguns aqui que nós estamos sendo intuídos a falar. Quer se livrar de muita coisa que lhe incomoda? Faça a prece pela manhã. Faça a prece no almoço. Faça a prece chegando à tarde e à noite. Faça a prece antes de deitar. Para você ver se você não vai mudando a sua psicosfera. Para ver se você não vai mudando de atitudes. Para ver se você não fica mais resignado. Aceitação. Mas no tempo, quando jovem, eu fui expulso de um barraco de fundos por ser espírita. A mulher evangélica, um dia ela vai em casa e pega lá em cima o Evangelho segundo o Espiritismo. Moço, você se orienta por esses livros aqui? Eu digo, sim, senhora. Então o senhor já vai embora daqui. Diabo na minha casa, nem pensar. Eu digo, senhora, eu não posso sair agora. Eu preciso desse barraquinho aqui de fundo. Mas você vai arrumar em outro local. Mas aqui não. Sem preparação nenhuma psicológica, sem saber receber, a gente entra em desespero. E aí eu digo, meu Deus, o que é que eu faço agora? E sair. Aonde eu vou arrumar local para ficar, que ela me deu 24 horas. Saia daqui agora. E a gente pensa que nas nossas dificuldades os espíritos não estão, né? Aí rodei a cidade lá, o local, nada. Quando eu ia desistindo, uma voz disse, por que você não entra nesta rua? Eu levei um susto, não era ninguém. Quando eu entro, aluga-se um barraco de fundos. Eu digo, Senhor, como a gente precisa acreditar que esse Deus, que a gente só busca nos momentos mais difíceis, está vigilante através dos seus orientadores, que eles estão no mundo. Cheguei lá, bati, senhora está alugando? Estou, meu jovem, tudo. Pois é. Aí contei minha história. Ela disse, olha, já que você é espírita, eu tenho uma filha que ela está num quarto, trancada. Ela só vive chorando. Você não quer ir lá não fazer uma prece? Olha só, fui expulso para ajudar. Se eu permanecesse onde eu estava, não seria útil a Jesus. Cheguei lá, percebemos o mundo extrafísico atuando. Justamente no sentimento chamado paixão. Ela era apaixonada pelo namorado, o namorado não a quis mais, e ela queria se matar. Mas ela não estava sozinha, porque sempre tem, como diz Kardec, que as rosas atraem a borboleta, os colibris, as abelhas, mas a lata de lixo, as moscas. Aí eu digo, posso fazer uma leitura aqui do Evangelho? Porque eu tinha ele pequeno também no bolso. Pode. Fiz uma leitura, fiz uma prece, lhe apliquei um passe. E ali eu ganhei uma amizade. As levei para o centro espírita, hoje são espíritas, trabalhadoras. E aí, às vezes, quando a gente pensa que está tudo errado, não. Nós estamos sendo orientados por seres que a gente nem percebe. Então, aqui, temos que acreditar no que diz aqui. Peçamos a Deus auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. Imagine o que é isso. E Emmanuel nos fala, por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos, transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros, uma vez com ironia,
reclamando a certeza sobre a existência do Espírito. Entretanto, eles orientam os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade, considerando essa circunstância e se tratando de problema tão existencial para si próprios. Isso é razoável que não perguntem, porque devem saber. Gente, meus irmãos, chegando quase ao nosso final, os trabalhadores desta casa, principalmente, depois os frequentadores, é necessário estudarmos, porque a avalanche de seres desequilibrados, com personalidades psicopatas, trazendo falange de entidades ferrenhas, terríveis, virão a esta casa ou qualquer casa, buscando acolhimento espiritual. Se nós não tivermos preparados, vamos sofrer e muito. E Emmanuel nos fala que Jesus se achou algum descanso, que era o orientador do mundo e foi somente em si próprio. Andou suportando inimigos, mas ao mesmo tempo servindo. Então nós temos que ter essa certeza que só o estudo vai nos libertando e vai nos fazendo melhores. Porque o tempo que você está preocupado de transformar os outros, primeiro se transforme, porque você será cobrado. O tempo que você vem à casa espírita apenas para receber, você vai ser cobrado. Porque tudo que você fizer tem utilidade para a sua última hora na terra. Porque há espíritos que dizem: o meu corpo sendo embalsamado, aquilo me incomodava, porque eu comecei a despertar para outra atividade. E aí passa um cinema. Aí é quando eles vão começar a lembrar de tudo que passaram na terra, das grandes oportunidades que tiveram e jogaram fora. Eu recebi uma visita esses dias lá em casa de 4 pessoas e uma delas me disse: Paulo, a minha filha casou com um rapaz espírita. Eles agora fundaram um centro espírita, estão trabalhando, ela está incansável, entendeu tudo, é universitária, tudo. Eu digo: e por que a irmãzinha não foi junto? Porque ela já conhece tudo. Ela já leu os livros espíritas. Paula lá falou que conhece o espiritismo. É mesmo? Tá bom. Aí essa que conhece a doutrina espírita foi lá em casa. Você vê a atmosfera psíquica dela. Você vê a tristeza nos olhos. Você vê a melancolia. Pior vai ficar quando ela se deparar com o mundo extrafísico. São aqueles que reencarnam e cruzam os braços. E quando desencruzam os braços, é para criticar aqueles que trabalham dia e noite em benefício de si mesmo e engrandecendo a obra de Jesus. Emmanuel, quando nos fala desses instrutores materialistas, são esses que procurarão a casa espírita, advogados, médicos, está aqui escrito. Os doutores que orientaram o mundo, mas não têm uma orientação a respeito da sua vida futura. E então, que possamos entender que tudo que está sendo dito nesta casa até hoje tem um fundamento, tem uma lição, tem um objetivo. Até o nosso irmão ali que está filmando,
até aquele que coloca uma águazinha ali para se tomar, aquele que chega nesta casa e pede por esta casa, está sendo um trabalhador e beneficiado. Porque eu já tive testemunho pessoal para desistir de tudo, tentando repassar os meus problemas para os espíritos. Quando a gente conversa com eles a respeito dos nossos problemas, pedindo forças, eu garanto a vocês, por experiência própria, eles se aproximam para ajudar. Porque as 3 maneiras para fazermos aquela prece a Deus, através do louvor, através do pedido, através do agradecimento, porque a gente pede mais e agradece menos. Mas quem é que pede em sua prece para suportar? São raríssimos. A gente sempre pede a Deus para Ele então intervir. Feliz daquele que na noite de hoje chega em casa: Senhor, eu aprendi uma coisa com a tua palavra e não com a do Paulo, porque que nós estamos apenas repetindo Jesus. A minha prece vai ser diferente. Coragem eu tenho, Senhor. Eu quero só forças. Ah, meus irmãos, se abrisse a vidência, além desses olhos carnais, para que ocorre naquele momento, você viria para a casa espírita transformado, entendendo que nós temos ao nosso lado médicos, enfermeiros, porque para quem tem evidência, entrar nesta sala de passe, naquela outra, já vai ver médicos se preparando para receber nós encarnados. E às vezes nós estamos recebendo passe e o pensamento está do outro lado, está fora desta casa. E as entidades têm uma dificuldade imensa para trazer a nossa concentração para receber, porque também no dia que fizermos uma prece para sabermos receber, vai começar a surtir efeito. Então, Senhor, eu estou te pedindo nesta noite forças para suportar o que eu criei na minha vida. Porque nesta existência, aparentemente, eu sou vítima, mas na outra existência eu fui algoz. Então, Senhor, agora eu quero responder por uma maneira suave, trabalhando, entendendo porque eu devo agora trabalhar em mim mesmo. Então, na noite de hoje, orientadores do mundo estão aqui, mas são orientadores espirituais, porque enquanto a gente falava, as entidades estavam aqui conversando entre si, analisando, repito, o problema de cada um. Por isso que eu perguntei se alguém estava vindo pela primeira vez. Já que ninguém levantou a mão, vamos então entender que sem o estudo de esclarecimento para nós mesmos, vamos passar dia e noite sofrendo, sem entender a causa do nosso sofrimento, porque nem os médicos vão resolver a nossa doença espiritual. Então, meus irmãos, que Jesus possa nos abençoar na noite de hoje e agradecemos a paciência que vocês tiverem em nos ouvir e agradecendo também o que nós vislumbramos na noite de hoje. Esses trabalhadores aqui, que fizeram por nós que vocês nem imaginam o bem que eles fizeram. Infelizmente, aquela fila lá fora não teve a oportunidade de entrar como nós entramos. Porque eles não podem bagunçar, atrapalhar o trabalho de Jesus. Que Ele nos abençoe,
nos fortaleça e nos dê sempre a sua paz e nunca nos deixe sem os orientadores do mundo, mas também, principalmente, do mundo espiritual. Muita paz.